Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Bom, queria antes de voltar aqui, né, compartilhar com vocês uma coisa importante, né, para até a gente poder conversar um pouco sobre esse ponto amanhã, né, para não sair um pouco aqui do tema. A gente está tendo, como eu vou colocando aqui sempre essas aulas no YouTube, né, vocês estão lá também assistindo, está tendo também audiência externa, né, fora da CEUNE, e apareceu uma dúvida sobre a aula, acho que foi de direito de representação, né, do seminário. Apareceu uma dúvida externa, né, de uma pessoa, e aí eu vou trazer essa dúvida para a gente conversar sobre ela amanhã, né? Tá lá foi uma pergunta, né, colocada por um dos nossos espectadores, né? Então, aí nesse modelo novo, temos inclusive essa possibilidade, né, de interação com outras pessoas que estão fora aqui da CEUN. Então, amanhã eu trago essa dúvida para a gente ver como é que ela pode ser respondida. Bom, voltando para cá, né? Estava falando antes do intervalo isso, né? Quem pode, em caso geral, né, de ofensa à honra, ofensa à boa fama, do de cujus, né? Então, quem pode buscar essa reparação por eventuais danos morais? Bom, aqui a preferência vai ser dada justamente, segundo a doutrina, aos ascendentes, né? Porque presume-se, né, que pessoas ali que tenham falecido tenham, né, aí preferencialmente os pais vivos ou avós, a depender da sua idade, né, que tinha, ou filhos, né, mas aí os filhos pode ser que eles ainda sejam menores de idade, então não tem como representar ainda o falecido, enfim. Então, por essas razões, a doutrina coloca, né, de maneira preferencial os ascendentes. Então, eles invertem, né, a doutrina acaba invertendo aí a ordem de vocação para colocar os ascendentes primeiro, nesses casos específicos, em relação aos descendentes. No mais, continua igual, né, cônjuge, companheiro, então a viúva, né, ou viúvo, vão poder também representar, e os colaterais. Agora, eles não podem juntos, né, essa seria uma ordem preferencial, então, preferencialmente, se tem os pais vivos, então os pais. Se não existem pais nem avós, então seriam os filhos. Se os filhos não existem, não têm filhos, ou eles não podem porque são menores, então seria a viúva ou o viúvo. E se nenhum desses pode, ou se nenhum deles existe, então seriam os irmãos, os sobrinhos, os tios ou os primos, né? Só até os primos. Então esses seriam aí os legitimados para buscar essa reparação por danos morais, né? Sobre os efeitos patrimoniais desses direitos da personalidade, né? Então, o artigo 12 do Código Civil, relembrando ele, né, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E o parágrafo único, que é a nossa regra aqui, né, em se tratando de morto, aí aparece, né, então, no Código Civil, quando se coloca um morto, então, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, o Código Civil até mexe nessa ordem, né, que a doutrina coloca aqui, porque seria, no caso, a esposa viúva, né, ou viúvo, companheiro ou companheira, esposo ou esposa, né, seria preferencialmente. Depois viriam os ascendentes, descendentes e colaterais, né? Então, o Código Civil até mexe nessa ordem aqui, coloca uma ordem diferente do que a doutrina defenderia, né? Coloca-se primeiro, então, a viúva. E aí, presume-se isso pela leitura da lei, justamente porque a viúva estava mais próxima, né? Vivia mais próximo, ou viúvo, estava mais próximo de quem faleceu e tem mais conhecimento sobre se aquela conduta ofende ou não, ofenderia ou não a honra, a boa fama, né? A boa reputação daquela pessoa que faleceu, né? Se ela estivesse viva. Então, seria aqui preferencialmente cônjuge, né? Pelo que está pela lei, cônjuge sobrevivente depois, ou companheiro, né? Porque a lei aqui ainda não se referia a companheiro ou companheira, porque essa questão, né, da união estável ela só foi decidida anos depois pelo Supremo, né, da igualdade aí entre as denominações familiares, né, as formas de união familiar. Então, aqui se coloca cônjuge, mas hoje tem-se essa interpretação mais ampla, então seria cônjuge ou companheiro ou companheira,
ou seja, viúvo ou viúva, né? Seria preferencialmente, e aí depois os outros parentes, em linha reta colateral até o quarto grau, invertendo lá sempre o ascendente primeiro do que o descendente, porque se presume que os ascendentes teriam melhores condições, porque teriam, né, a capacidade ali para ingressar com a ação, para representar o decujus, enfim. Os descendentes geralmente aqui podem surgir, né, menores de idade, não poderiam representar, então os descendentes viriam no terceiro lugar, né, segundo a lei, certo? Então, na regra geral, então, se houver uma ofensa em geral que não se enquadre, né, nessas outras regrinhas que a gente vai ver agora na sequência, aí segue-se essa ordem aí do artigo 12, parágrafo único do Código Civil, certo? Bom, agora vamos a outras regras específicas, né, situações específicas aqui. Integridade física, né? A integridade física, no caso aqui especificamente do corpo do falecido, né? Então, a integridade física do corpo do falecido. Aqui trata-se, nesse caso especificamente, do transplante de órgãos de pessoa falecida. Então, o transplante de órgãos da pessoa falecida. Só lembrando, né, que aqui no Brasil sempre temos essa questão do transplante de órgãos como algo fundamental, né, que está sendo ainda mais importante agora por conta da Covid, né, porque as pessoas que estão morrendo de Covid não podem doar órgãos, né? Então, isso acabou até acontecendo uma situação, né, complicada, porque a semana passada, vocês viram, né, o senador Major Olímpio morreu de Covid, né? E no primeiro momento a família postou, né, no perfil dele lá que estava buscando a doação de órgãos e tal, mas só que não é possível doação de órgãos de pessoas que falecem de Covid por conta de todo o problema, né, do risco de contaminação e tudo mais. Então, essas pessoas estão morrendo e estão sendo enterradas ou cremadas, mas não está havendo transplante, né? E isso acaba prejudicando ainda mais aquela fila gigantesca, né, que as pessoas que precisam de um transplante estão passando, né? Então tem pessoas que demoram anos e anos para conseguir esse transplante, muitas acabam morrendo, né, sem receber o transplante. Então é uma situação complicada. Fora que com a Covid estão acontecendo mais casos de pessoas que estão ficando com insuficiência renal, por exemplo, e que vão mais à frente precisar de um transplante de rins. Então, isso vai gerando, né, mais problemas, né? Como se já não fosse problemática a doação de órgãos no Brasil, a situação atual da pandemia torna isso ainda mais complicado. E desde os anos 90, né, há um esforço maior da parte do governo, né, das instituições governamentais, em se buscar incentivos para que as pessoas doem órgãos. Então, lá na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, lá nos anos 90, chegou a haver uma lei, né, que previa, né, a primeira lei de transplantes, ela previu que todos os brasileiros, né, acabava que isso acontecia, né, pela interpretação da lei, que todos os brasileiros passariam a ser doadores presumidos, porque ficou, né, a necessidade de que, se você não quisesse doar órgãos, que você colocasse isso na sua identidade, não doador. Aí era preciso fazer a identidade e colocar lá, né, em destaque, não doador de órgãos e tecidos. Se você não tivesse isso na sua identidade, então você seria doador, né? Então foi uma forma, né, que o governo encontrou inicialmente para incentivar a doação. Só que isso foi mais problemático ainda, porque muitas pessoas não queriam doar órgãos e não iam fazer a mudança da identidade. Então isso acabou gerando muitas controvérsias e o resultado foi que foi aprovada essa lei, né, a 9434 de 97, que mudou essa característica. E de lá para cá, então, se você quer ser doador de órgãos, você tem que comunicar isso, né? Então, ou você coloca na sua identidade doador de órgãos e tecidos, ou você deixa algum documento, né, ou fala mesmo para seus parentes que gostaria de ser doador de órgãos, né? Mas, mesmo assim, não há garantias, né, totais de que você será doador, como a gente está vendo agora no caso da Covid, né? Então, o próprio Major Olímpio tinha demonstrado em vida o desejo de ser doador, a família queria doar os órgãos, mas não foi possível, porque o Major Olímpio faleceu em decorrência da Covid. Então, mesmo que haja a manifestação expressa, né, ainda vai ser analisada a situação para ver se é possível ou não
a doação de órgãos. E também tem a própria questão da medicina, né, biológica. Então, nem todos os hospitais têm condições de retirar os órgãos e fazer o traslado, né, até o local em que vai ser feito o transplante a tempo. E aí o órgão pode ser perdido, né, nesse trajeto. Então, tem todos esses problemas de logística, de estrutura da saúde brasileira, enfim, das doenças que a pessoa pode ser acometida. Então, tem muitos outros problemas aqui. Mas nas situações em que, se for possível, né, essa doação dos órgãos, então aí temos as hipóteses previstas no Código Civil e na Lei de Doação. Aí só um detalhe importante, né, nunca é demais lembrar, vocês já sabem disso, mas nunca é demais lembrar, aqui falamos sempre em doação, e não é por acaso, é que não pode haver venda, né, compra e venda de órgãos, né, e nem o tráfico, né, então tudo isso é proibido, né, então não pode haver compra e venda de órgãos, nem o tráfico de órgãos, nada disso, né? Então aqui essa questão gira em torno da integridade física em relação ao transplante de órgãos. E vale lembrar também que aqui não é só a questão do transplante, né, mas numa medida mais ampla, há inclusive, né, situações em que é possível que seja doado o próprio corpo em si, para, por exemplo, né, que faculdades de medicina utilizem os cadáveres nas aulas práticas, né, nas aulas lá que são necessárias, de anatomia e tudo mais. E aí, nesse caso, geralmente são os hospitais universitários, né, que fazem essa doação, recebem, né, essa doação. Também não pode ser algo vendido, comprado e tal. Nem pode ser oriundo de tráfico, né, de corpos, de cadáveres. Tem que ser algo doado e, claro, isso tem que ser fruto de um termo de livre consentimento, de consentimento consciente da pessoa que vai ser ali internada, que ela vai fazer esse termo. Que também agora está sendo prejudicado, né? Porque com a Covid não é possível fazer essa doação, já que a pessoa que falece de Covid tem que ser enterrada rapidamente ou cremada rapidamente, não vai haver essa tramitação toda, né? Para doação. Então, geralmente nos hospitais universitários você assina um termo, né? Se você vai ser consultado, né? Pelos médicos, né? Pelas autoridades ali do hospital. Se você quiser, né? Se você aceitar ser doador do seu corpo, né? Caso você faleça ali naquela situação, aí você assina esse termo, né? Consciente, bem, né? Com ampla liberdade para fazer isso. Claro, se não quiser, não assina e não vai ser configurada a doação do corpo, né? Então, tem essas questões que aparecem aqui e sempre é bom lembrar, né? É doação, não pode ser compra e venda, não pode ser tráfico de órgãos, tudo isso é proibido, né? O que é permitido aqui, única e exclusivamente, é a doação gratuita, né? Sem nenhum fim oneroso. Então, quem pode ser aqui, né, que faz essa aceitação, né, e essa declaração de que é possível o transplante? No caso do de cujus, que não se manifestou, né, que era contrário à doação, então não se sabia se ele era doador ou não, ou no caso, ele é doador e aí muitas vezes também vai se pedir a confirmação dos parentes. Então, quem pode? Cônjuge ou companheiro, né, companheira, viúva, e o parente seguindo-se a ordem de sucessão prevista no Código Civil, aí volta aquela ordem, né, descendentes, ascendentes, colaterais, os cônjuges vêm sempre aqui em primeiro lugar. Conforme a previsão do artigo 13 do Código Civil e do artigo 4º da chamada Lei de Transplantes, que é a Lei 9.434 de 97. Então, aqui a ordem de legitimados. Em primeiro lugar, de novo, né? Esposa ou companheira, esposo, companheiro, cônjuge, companheiro, ou seja, viúva. Depois, descendente até o segundo grau, seriam então os filhos ou netos. Ascendente até o segundo grau, pais ou avós. Colaterais até o segundo grau, que seriam só os irmãos. Por que tem essa limitação aqui? Né? A gente vai ver que essa limitação ela aparece na lei de transplantes. Né? A ideia aqui são os parentes mais próximos que teriam como saber, né, em conversas ao longo da vida do de cujus, se ele realmente queria ou não ser doador. Né? Muitas vezes a gente não se manifesta sobre isso. Como eu já falei aqui, né, aqui no Brasil, especialmente, é um tabu falar sobre morte. Dificilmente as pessoas querem falar sobre isso. E quando alguém começa um diálogo sobre isso, geralmente as pessoas
já dão aquela resposta clássica, né? Ah, não, vamos mudar de assunto, isso é muito chato de ser falado. Ah, não quero falar disso não, né? Não vamos agorar, né? Não vamos trazer mau agouro, não vamos trazer aqui, vamos dizer, vibrações negativas. Então, pouca gente quer falar sobre a morte. E aí, isso é importante, isso seria importante de ser falado, né? Pelo menos ali dentro do âmbito familiar, para que as pessoas soubessem, né? Se a pessoa quer ou não, se a pessoa, quando a pessoa falecer, se ela gostaria ou não de doar seus órgãos. Isso seria interessante, até para incentivar essa questão da doação de órgãos que é tão complicada aqui no Brasil, né? E são milhares de pessoas que vivem nessa situação, né? Nenhum de nós queria passar por isso, lógico. Nem as pessoas que estão na fila de transplantes, ninguém quer passar por isso, mas infelizmente, né? São situações que aparecem e surge a necessidade, né, desse transplante. Então, se há a possibilidade de doação, por que não doar? Então, é por isso, né, a lei coloca esses parentes mais próximos, porque teoricamente eles teriam, né, uma proximidade maior com o decujus e saberiam, né, se ele realmente tinha se manifestado ao longo da vida, que se queria ou não ser doador. E se ele nunca se manifestou, aí vai caber a eles mesmos decidir. Mas não são todos aí, né? Primeiro vai se consultar a viúva ou viúvo. Se ele não era casado, não tinha união estável, aí vai se consultar os filhos. Se ele não tinha mais filhos, os netos, né? Ou ela. Se não tinha filhos, então os pais. Se não tinha pais, os avós. E se não tinha nenhum deles, os irmãos, né? Aí sim. E se nenhum deles aparece, não tem quem faça essa concessão. Infelizmente, a pessoa vai morrer e não vai poder doar os órgãos. Então, vamos aí à leitura dos artigos, né? Então, o artigo 13 do Código Civil, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, proibição, né, da disposição do próprio corpo, seja ele no total, seja ele em partes, né, a não ser quando houver exigência médica para isso, né, ou, né, no caso aqui do falecido, que a gente vai ver na sequência que é possível a concessão, né, mediante a decisão dos parentes. Então, o ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Vocês sabem que também pode existir transplante em vida, né? Por exemplo, de órgãos duplos, os rins, por exemplo. Então, é possível que a pessoa doe um rim. É possível que a pessoa não seja só um órgão duplo, mas também partes do corpo que podem se renovar, como a medula óssea. Então, é possível fazer a doação da medula, né? Não é o caso de transplante, mas doação de sangue, né? Não seria transplante, mas doação de sangue também é feita em vida. Então, nesses casos, claro, tem também as questões das exigências médicas que devem ser seguidas para que esse tipo de doação ocorra. Também é preciso, né, lembrar e ressaltar sempre a necessidade da doação de sangue, né, que foi ampliada recentemente com a possibilidade de que as pessoas, de que os homossexuais possam também, homossexuais, bissexuais, as pessoas LGBT possam fazer a doação, que era algo proibido, né, sem razão evidente, né, cientificamente comprovada. Então agora é possível, né, que haja essa ampliação e é cada vez mais necessário que tenhamos também a doação de sangue. Tudo isso aqui que eu estou falando é fundamental, né, para que mais pessoas se mobilizem para fazer essa doação de sangue, medula óssea e, né, em caso de falecimento, também permita a doação de órgãos e tecidos. E a lei especial, né, a lei especial que o Código Civil menciona é essa aí, é a Lei 9434 de 97, que ficou conhecida como a Lei de Transplantes. E aí tem um artigo específico para isso, né? A lei é mais ampla, depois vocês dão uma olhada, se ainda não deram uma olhada. É uma lei bem interessante, né, para ser estudada. E aí temos o artigo 4º que coloca o seguinte: a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge, aqui também falando, né, lei de 97, hoje pode ser cônjuge ou companheiro, né, ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau, inclusive, aí veja, né, porque apareceu lá 2º grau na ordem que eu coloquei, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Então, aqui é preciso que exista autorização de um parente, pelo menos, né,
E aí, na preferência, é a viúva ou viúvo. Se não, vai vir um parente maior de idade, né? Que a depender da linha sucessória, né? Descendentes, se forem maiores, se não os pais, os ascendentes, se não os irmãos, né? Ou um irmão que seja, né? Porque é preciso pelo menos uma pessoa autorizando aqui. Aí fica a dúvida, né? E se tiver discussão e tal, bom, aí a ideia é que isso aqui seja rápido, né? Então, se houver a necessidade de transplante, então que se decida logo. Não vai poder, por exemplo, se judicializar isso, porque se for levado à justiça, né? Provavelmente a decisão, quando vier, já vai ter acabado aí a possibilidade de fática, né? De doação dos órgãos. E aí a lei é muito clara, né? Porque deixa de maneira bem abrangente. Retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo. Né? Porque hoje também é possível até fazer transplante de pele, né? Para pessoas queimadas, né? Que sofreram queimaduras e tal. Então, tudo é possível, né? Tudo aquilo que for possível aproveitar do corpo pode ser retirado, desde que haja essa autorização, né? E aí, além dessa autorização do parente, é preciso que exista o documento firmado, né, e subscrito, assinado, não só por esse parente que autorizou, mas também por mais outras pessoas, que são duas testemunhas presentes à verificação da morte, né, que aí geralmente são pessoas da área da saúde, são médicos, né, que vão ser as testemunhas, né, ou outras pessoas da área da saúde que estavam, né, presentes na sala no momento em que se verificou a morte da pessoa, né? Para evitar justamente que não ocorra nenhum outro problema operacional aí em relação a essa doação. Certo? Então, em relação à integridade física, doação de partes do corpo ou do próprio corpo, deve-se seguir essa ordem, né? E aí, claro, também deve ser respeitada a vontade do morto. Se o falecido já tinha deixado claro que não queria doar órgãos, então não se pode fazer a doação. Agora, se ele deixou claro que queria ser doador, ou ele não mencionou ao longo da vida se queria ou não, aí é possível seguir essa regra aí do artigo 4º, né? Se ele já era doador, mais fácil ainda, né? Se tinha documentos comprovando isso e tudo mais, beleza. Se não, aí realmente tem que alguém decidir por ele, já que ele não está mais vivo para decidir, e aí é um dos parentes, e aí com esse documento firmado ainda por mais duas testemunhas, certo? A nossa segunda regra, né, terceira de todas, né, mas a segunda regra específica, trata da preservação dos restos mortais. Essa regra aqui, ela funciona melhor, né, no caso de pessoas que são sepultadas, enterradas em covas, né, no chão, mesmo naquelas urnas, né, que já tem aí naquelas catacumbas e tal, né? Para pessoas cremadas, aí são, no caso, a conservação, se houver necessidade, conservação das cinzas, né? Ou para se jogar as cinzas em outro lugar, enfim, né? Como aconteceu lá no caso, né, famoso da morte do Chico Anísio, que ele pediu, né, para ser cremado e as cinzas foram jogadas uma parte em cima lá do Projac da Globo e a outra parte lá na cidade que ele nasceu, no Ceará, né? Então, isso, no caso das cinzas, é algo mais teoricamente, né? É algo mais simples, algo mais complexo aqui no caso da preservação, especificamente dos restos mortais da pessoa enterrada, né? Sepultada naquela cova comum ou sepultada nas urnas ou nas catacumbas, nos cemitérios. Bom, como é que funciona aqui a preservação de restos mortais? Temos como regra, né, o seguinte, que se houver violação, né, desses restos mortais, além de ensejar danos morais na esfera civil, ainda é crime, né? O crime da violação de cadáver, né? Popularmente conhecido assim. Os legitimados vão ser os herdeiros, obedecendo-se à ordem de sucessão. Aí segue-se aqui, né, descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais, né? E aí, só lembrando, né, colocando essa figurinha, só para lembrar, né, para a gente não colocar o fato realmente que é muito mais tenebroso. Vilipêndio a cadáver significa desprezar ou humilhar o corpo e pode ser punido com reclusão e multa, né? Lá, a figurinha que saiu lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aí só lembrando do Código Penal, né? É o artigo 212, né? Tá 221, mas é o 212. Vilipendiar é o vilipêndio a cadáver, né? Vilipendiar cadáver ou suas cinzas,
aí também vale para cremação, né? É o crime que leva à detenção de 1 a 3 anos e multa. É um crime de menor potencial ofensivo, né? Como vocês já aprenderam, mas é crime. Então, a ordem de legitimados aqui, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colaterais até o 4º grau. Então, aí ocorrem situações que podem ser praticadas por pessoas ou até por entes públicos, né? Salvo engano, semana passada, né, surgiu uma denúncia aqui perto, em Pernambuco, no município de Vitória de Santo Antão. Pessoas que foram ao cemitério descobriram, né, o cemitério municipal, descobriram várias ossadas que estavam lá, né, jogadas a céu aberto no local lá, né, num espaço a céu aberto. Estavam colocadas em sacos plásticos e jogadas, né, abandonadas à própria sorte lá. Bom, há uma regra, né, que aqui se refere aos cemitérios públicos, de que as pessoas vão sendo enterradas e com o passar do tempo, para manter ali espaços, né, livres para o enterro de outras pessoas que forem surgindo, é possível que se retire, né, os restos mortais e se coloque em urnas, né, ou em outros espaços. Só que, claro, isso tem que ser comunicado à família, né, e tem que haver espaços, né, destinados especialmente para isso. Não é para se jogar em qualquer lugar, não é para jogar no lixo, não é para reciclar os ossos, nada disso, né? Então, é uma conduta que é feita justamente para manter ali, né, uma certa rotatividade, um espaço nos casos de pessoas que são enterradas, infelizmente, sem identificação ou coisa do tipo, né? Mas, mesmo assim, é possível ainda, né, manter ali aquele resto mortal para que, caso a família se manifeste, caso apareça algum parente, né, que queira a identificação, seja possível identificá-lo, enfim, entre outras coisas. Isso geralmente é um prazo de 5 anos, né, que é colocado ali. Mas não se pode fazer o que se fez lá em Vitória de Santo Antão. Então, colocar os restos mortais daquela maneira não é possível. Então, ali houve um problema que, claro, pode levar os parentes, né, a buscar, justamente aqui na esfera civil, essa legitimação. Se é um vilipêndio a cadáver, aí vai depender da análise, né, se alguém vai denunciar isso como crime, e aí vai depender de como, né, o juiz da vara criminal vai decidir nesse sentido, se é que houve alguma manifestação nesse sentido. Mas, como estamos falando de direito civil, essa seria a situação. Então, num caso desses, os filhos, os pais, né, a esposa, viúva ou viúvo, poderiam se manifestar, os colaterais até o 4º grau. Há outras situações ainda mais graves, né, que seria a violação realmente da sepultura, né? Isso acontece, enfim, para rituais macabros, né? Pessoas que arrancam, né, o crânio do cadáver para fazer rituais lá, né? Ou então se rouba realmente o corpo para fazer tráfico de corpos, né, como eu falei, para vender para a faculdade de medicina e tal, né? Isso aconteceu recentemente, né? Foi descoberto uma faculdade específica que estava comprando corpos e eles eram extraídos, né, das sepulturas. Ou casos ainda piores, né, que são lá de pessoas que têm a atração sexual e aí, né, fazem sexo com as pessoas mortas, né, com os cadáveres, que seria a necrofilia, enfim, tem outras tantas situações que aparecem aí. Tudo isso entra na questão da violação dos restos mortais, e aí, acontecendo essas situações, esses são os legitimados, né, a buscar na esfera civil as reparações, né, por dano moral, para quem praticou esses atos, certo? Então, seriam aí os filhos, né, e a ordem segue justamente porque isso pode acontecer anos e anos e anos depois. Então, os filhos, presumidamente, estariam aí, teriam maior possibilidade de estar vivos, né, para reivindicar esses direitos, depois os pais, depois a viúvo e os colaterais que vão, né, irmãos, sobrinhos, tios, primos. E aí chegamos ao direito à imagem, né, o direito de imagem, o direito do autor. Depois a gente vê melhor a questão dos direitos autorais especificamente, né, mas o direito da imagem. Aqui, somente o cônjuge ou companheiro, ascendentes e descendentes podem requerer indenização em caso de afronta a este direito. Então, no caso específico do direito à imagem, os colaterais saem dessa ordem, né? Não se tem um motivo para isso específico, né? Apenas é o que está previsto na lei, no artigo 20 do Código Civil. Então, aqui, se há ofensa ao direito à imagem do falecido, quem pode reivindicar, né, essa reparação, preferencialmente a viúva ou viúvo, o ascendente, os pais, né, avós, ou descendentes, né, os filhos ou netos.
Aí geralmente acontecem situações que a gente vê com pessoas, temos exemplos aí de pessoas célebres, temos exemplos de políticos, empresários, né, que acabam, né, tendo aí sua honra manchada, né, mesmo após a morte, quando aparece lá alguma denúncia sobre eles e tal. Isso aconteceu muito agora com a Operação Lava Jato, né? Então apareceram nomes lá de políticos, né, do PSDB, acho que era o Sérgio era Silvio Guerra. Depois apareceram denúncias sobre o Eduardo Campos, né? O caso que ficou bastante conhecido da Marisa Letícia, né, da esposa do Lula. Enfim, né, que tiveram problemas aí, que, né, foram denunciados, inclusive tiveram nomes mantidos, no caso da Marisa, um nome mantido lá no processo até após a morte, né? Então, situações que geram dano à imagem, né? Empresários também, né, que também sofreram com isso em processos e tal, ou em reportagens, né, difamatórias, enfim, né? Então, nesses casos, se a ofensa à imagem é possível, né, mesmo após a morte, reivindicar esses direitos. E aí quem pode fazer isso? O viúvo ou a viúva, né, os pais do falecido, da falecida e os filhos, ou os filhos. Então, artigo 20, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Outro caso que apareceu aí recentemente, né, inclusive foi fruto de várias notas, né, do pessoal que remanesce dessa banda, né, da Legião Urbana, tem um imbróglio, né, envolvendo o filho do Renato Russo com os remanescentes, né, o Dado Villa-Lobos, o Marcelo Bonfá. Então, o filho do Renato Russo quer usar a imagem, né, quer usar o nome Legião Urbana, né, como se fosse a banda do pai dele, só que houve vitória na justiça, né, para que os remanescentes usem o nome Legião Urbana, e aí eles fizeram turnês e tal, e agora o filho do Renato Russo está cobrando, né, por esse valor, porque ele disse que faz parte, o pai dele, o espólio do pai dele faria parte disso, enfim. Tem todo o imbróglio envolvendo a questão do nome da banda, né? Não é necessariamente a imagem do Renato Russo, mas seria a imagem da pessoa jurídica, né? Banda Legião Urbana, que tem uma pessoa falecida entre os componentes. Então tem isso também, né, que pode aparecer aqui. No caso, quem está reivindicando é o descendente. Só que nesse caso ele já perdeu, né? A causa já foi colocada favoravelmente para os remanescentes, mas mesmo assim ainda há um imbróglio seguindo aí com outros processos. Então, isso acontece tanto em relação a políticos, celebridades, e como eu falei no começo da aula, até pessoas jurídicas entram aqui, né? Porque no caso seria a banda aí, né, a empresa, o CNPJ da banda que está envolvido, né? E aí no parágrafo único, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, são esses os legitimados, no caso aí do Renato Russo, né, da banda Legião Urbana, dessa questão toda, é o descendente, é o filho dele que está buscando, né, já teve o direito indeferido, né, no caso aí é o pedido, né, indeferido, mas ele segue na luta aí para tentar, enfim, está dando muitos problemas, né, entre ele e os componentes remanescentes da banda. Então, em relação às questões sobre direitos da personalidade, né, temos esses pontos aí que são fundamentais, né, em relação a essas regras específicas. Se não houver, se nenhum desses casos se enquadrar nessas regras específicas, aí segue-se lá a regra geral, né, que está lá no artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Não. Ok. Bom, agora a gente vai passar, depois de termos visto aí a transmissão de direitos, né, dos efeitos patrimoniais dos direitos da personalidade, vamos para a transmissão das obrigações. Obrigações de dar, fazer e não fazer. Vocês já aprenderam isso lá em obrigações, então vamos só ver como isso se manifesta aqui, nas sucessões. Então, só lembrando, obrigações em geral, né, são os vínculos jurídicos em que o devedor se compromete a cumprir determinada obrigação ao credor. Na obrigação de dar, resolve-se com a obrigação forçada de entregar ou restituir o bem.
Então, a obrigação de dar se refere à entrega de uma coisa, né? Um bem específico. Então, dar algo, dar alguma coisa. Claro, não dar no sentido de doar gratuitamente, vocês já sabem disso, o dar seria tanto de forma onerosa, compra e venda, como de forma gratuita, doação ou outros tipos de contrato. Na obrigação de fazer ou não fazer, que muitos autores dizem que é uma forma, né, de obrigação de dar também, pode-se resolver a obrigação de fazer algo, né, de uma ação, de uma conduta, né, positiva, o fazer, ou de uma omissão, de uma conduta negativa, ou não fazer. Pode-se resolver por meio de, né, em caso de não cumprimento, execução da obrigação por terceiro às custas do devedor. Então, não foi cumprida a obrigação, pode-se pedir para que, pode-se obrigar, né? Pode-se requerer a execução dessa obrigação por um terceiro, e aí esses custos ficam por conta de quem deve a obrigação do devedor. Perdas e danos, quando essa obrigação foi em razão da pessoa, ou seja, intuito persone, e aqui é fundamental essa distinção da obrigação comum, da obrigação personalíssima, né, a obrigação intuito persone, e também é possível, né, processualmente, a imposição, por meio, né, de decisão judicial, da multa periódica, ou, a depender de quem fala, né, pode ser astraente ou astrente, né? Então, a imposição da multa periódica é possível aqui também. Bom, isso tudo lá no direito das obrigações é regra que vocês já aprenderam. E nas sucessões, funciona dessa mesma maneira? Vamos ver. Primeiro, em relação à obrigação de dar. A obrigação de dar, ela persiste mesmo após a morte do devedor, podendo-se impor que os sucessores cumpram a obrigação. Então, essa ideia é mantida aqui, né? Então, mesmo após a morte do devedor, pode persistir a obrigação de dar. Por exemplo, havia uma promessa de compra e venda, né? E essa promessa não se concretizou justamente em razão do fator morte, né? Mas aí acabou a obrigação? A promessa de compra e venda morreu? Não, ela se mantém. E aí, por exemplo, se o valor daquela compra e venda já tinha sido, a promessa já tinha evoluído, né, para compra e venda, né? E o valor do bem já tinha sido pago, mas não deu tempo de entregar o bem, por exemplo, a casa, porque o dono da casa faleceu. Então, caberá aos herdeiros fazer a entrega da casa, já que o valor já foi pago, né? Se a promessa de compra e venda, é possível, né, que essa promessa de compra e venda, mesmo após a morte, se converta em compra e venda, né? Ali, a pessoa que vai comprar a casa, por exemplo, vai repassar o valor, né, vai pagar o valor para os herdeiros, para o espólio, e aí caberá o espólio aos herdeiros passar esse bem para o comprador, né, sem problemas. Então, é possível manter a obrigação de dar sem sombra de dúvidas. A obrigação de dar, ela inclusive pode ser transmitida por sucessão testamentária, pela imposição de legado a herdeiro ou outra pessoa que não tem capacidade para suceder. Então, é possível também, né, e aí vai ser a maioria, né, das cláusulas do testamento vai ser a obrigação de dar, né? Sempre vai ter a obrigação de passar algum bem, né, de entregar algum bem a alguém, né? E essa obrigação, então, vai ser colocada no testamento, né, numa cláusula simples, ou por meio de legado a um herdeiro ou a um terceiro, né, que não teria capacidade para suceder como herdeiro legítimo, mas tem a possibilidade de herdar como herdeiro testamentário, certo? Então, na obrigação de dar, temos essas situações aqui devidamente configuradas, né? Então, os herdeiros vão ter a obrigação de cumprir aquilo que já tinha sido colocado lá pelo falecido ainda em vida, certo? Bom, vou parar por aqui porque falta menos de 1 minuto para acabar essa segunda parte, então amanhã eu continuo, né? Amanhã eu continuo com as obrigações de fazer e daremos sequência ao assunto, certo, gente? Então, até amanhã, bom dia aí para vocês, a gente se vê amanhã novamente às 8 horas. Tchau, tchau. Tchau, professor.